Escola de Línguas Millennium. Próton Editora. Olá, telespectadores do nosso programa O Homem Universal. Meu nome é Cláudia Pacheco. Eu trabalho como assistente do Dr. Norberto Kepp na Sociedade de Psicanálise Integral há muitos anos e tenho justamente a satisfação de poder participar desses programas onde ele expõe as descobertas que ele vem realizando nos diversos anos de prática de psicanalista, de clínica e de pesquisa. Então, todas essas descobertas que são tão importantes, não só para os profissionais de saúde, mas também para as pessoas que exerçam cargos de liderança na sociedade e cidadãos, como nós todos, né, que podem se beneficiar da ciência da psicossociopatologia, que estuda a patologia do ser humano, a sua influência na nossa vida orgânica, nossos relacionamentos, no nosso relacionamento até com Deus espiritual e também como que essa psicopatologia se estende à sociedade, que o Dr. Kepp, então, aplica isso na sociopatologia, como a doença psíquica que está inconscientizada no ser humano pode causar a maior sorte, a mais diversa quantidade de doenças sociais e econômicas. Dr. Kepp. Eu vou falar hoje sobre o livro Homem Interior, né? Ou melhor, sobre a interioridade do ser humano em contradição com a exterioridade, porque o nosso trabalho visa fazer o ser humano, em vez dele estar fora de si, né? Como fala o indivíduo furioso, bravo, o indivíduo nervoso, o indivíduo doente, ele estaria fora de si. E se os senhores verificarem a própria orientação metafísica e aquela que veio do cristianismo, né? Que o próprio Agostinho seria um bispo do século IV e que ele mostrou que o ser humano interiorizado é o ser humano bom, né? Que ele falou que o indivíduo que tem contato com ele é bom. E se ele tem contato com ele, ele não vai brigar com os outros. Por quê? Porque ele não vai pensar que a doença que ele tem, os males, a miséria que ele vive, as dificuldades, vem de fora, né? A ideia de que os problemas vêm de fora é a causa, vamos dizer, fundamental das neuroses, principalmente das psicoses, das paranoias, esquizofrenias, de todas as doenças e também dos fracassos que a pessoa tem na vida profissional, na vida social, as dificuldades que a pessoa tem, inclusive na própria família, ocasionada então por essa atitude de querer ver todas as desavenças que tem na vida em algo exterior, ou no pai, ou na mãe, ou nos irmãos, ou nos amigos, ou nos professores, na sociedade. Mesmo que a sociedade tenha seus defeitos, a sociedade como um todo é muito melhor, muito mais perfeita do que do indivíduo particularmente. É por isso que na psicoterapia de grupo, quando está sendo analisada uma pessoa, o grupo analisando, o grupo tem mais equilíbrio do que aquela pessoa. É por isso que as pessoas que são bem integradas na vida social, nos grupos, são mais equilibradas. Enquanto que as pessoas que estão fora da vida social, né, isoladas, as pessoas, a gente fala macambúzias, né, quietas, assim, emburradas, são as mais doentes. Veja um quadro que eu organizei. Interiorização. Primeiro, interiorização não é introversão. Ela é o contato com o próprio interior. Então, interiorizar não é assim
como fala, voltar-se para dentro de si mesmo. Interiorizar é ao contrário, a pessoa ter contato com o que está no interior dele. E não somente as qualidades. E veja que, em geral, o que falta mais na sociedade é o indivíduo ter contato com a sabedoria dele, com a capacidade dele, com os conhecimentos dele, ter contato com a parte até positiva, né? O amor que ele tem, o afeto, o gosto pela estética. Então, se o ser humano tem uma interioridade, né, não tem contato com toda essa magia que existe no interior de cada um. Então, introversão é outra coisa. É a pessoa se voltar para dentro e se fechar para o exterior. Veja em segundo lugar. Interiorizar é ver a problemática dentro de si próprio. Então, hoje mesmo estava uma cliente falando que quando ela nasceu, ela foi a última filha, o irmão que já estava, né, antes dela, ficou, depois do nascimento dela, muito aborrecido. E desde agora, vamos dizer, nesses anos que ela já é adulta, o irmão não aceita mais. Até me lembra um exemplo da Melanie Klein, no livro dela, Inveja e Gratidão, que ela mostra que muitas vezes, quando nasce uma criança, o irmão mais velho, os irmãos mais velhos, ou as irmãs, que são muito invejosos, não aceitam. Quer dizer, a questão de aceitar a sociedade depende muito da inveja. A questão de aceitar o bem, de aceitar as próprias qualidades que tem, depende muito. Se a pessoa não tem muita inveja, então não dá o contra aos bens que tem. Veja em terceiro lugar. Na interiorização, advém o processo de desinversão. Então, a sociedade, como os senhores sabem, até agora está invertida, né? Vendo todas as desavenças, como eu falei há pouco, no mundo exterior. Então, lá na Palestina, os palestinos brigando com os judeus, são os aliados brigando lá com os iraquianos, aquele problema no Irã, por causa dessa questão, que vê no outro o problema, então tem que destruir o outro para se sentir bem. Veja em quarto lugar. Interiorizar é encontrar a sanidade. Agostinho, né, esse pensador que eu falei agora há pouco, ele dizia que o indivíduo interiorizado é bom. A gente pode dizer que o indivíduo interiorizado é ação. Só ele será ação se ele perceber nele a origem dos problemas. Então ele não irá mais atacar pessoa nenhuma no exterior, porque ele nota que o problema está nele e não fora. Quer dizer, os problemas fundamentais. Veja em quinto lugar. Deus se manifesta ao ser humano através do seu interior. Por isso, Santo Agostinho dizia, o homem interiorizado é bom, são. Então, notem que o bem, né, o bem supremo, se manifesta através do interior do ser humano. Quando o ser humano aceita o que tem lá dentro, quer dizer, a parte positiva que ele tem, as qualidades, então a inteligência, o afeto que ele tem, o gosto pela estética. Quando ele aceita isso, então ele está praticamente em contato com o próprio Criador, né? Que criou isso, o ser humano então deixa de lado por causa da inveja. Eu gostaria de mostrar uma pessoa aí, veja o Russell. Veja o que ele falava. A escolástica constitui a filosofia mais perfeita de toda a humanidade. Então notem que esse autor, ele faleceu com 99 anos, ele foi um grande pensador da Inglaterra, fez muitas campanhas ecológicas contra as guerras, foi uma pessoa de muito valor. E ele, não sendo, vamos dizer, religioso,
Ele achava que a escolástica, que é uma filosofia misturada com a teologia, foi a mais perfeita da humanidade. Então, por que que o mundo atualmente tem tantos problemas? Então, eu chamo isso de dialética errônea. O mundo está querendo colocar o bem e o mal no mesmo plano, o sim e o não. Veja esse quadro. Dialética errônea. Grande problema para a humanidade. Veja que união eles querem fazer e que ocasiona, vamos dizer, a base de todos os problemas. Você lembra, Cláudia, que o Kaiserling, que é atualmente o maior filósofo alemão, ele não conseguia entender bem essa dialética, então ele dava uma desculpa qualquer a Hegel, que aceitou essa dialética platônica que é errada, dizendo que era mais algo assim diferente do que aparentemente aparecia. Mas veja o que a dialética errônea, né, mostra. A união dos cinco ou não, né? Isso. Do bem Com o mal. O que existe com o que não existe. O ser com o não ser. A paz com a guerra. O amor com o ódio. A consciência com a alienação. E a sanidade está na consciência, a enfermidade na alienação, né? Agora, essas ideias foram muito difundidas por um pensador alemão, e que, aliás, ele morreu num sanatório, né, esquizofrênico. Veja quem é. Friedrich Nietzsche. Então, se vocês... Quer dizer, se uma sociedade segue essas ideias, ou então uma pessoa, veja o que leva uma dialética errônea. Veja nesse quadro aí. Fazer a guerra para ter paz. Os senhores notem, se o sim é igual ao não, o bem é igual ao mal, então eles acham que é fazendo uma guerra que vai ter paz. Veja em segundo lugar. Realizar o mal para ter o bem. Notem a ideia de que o mundo sobe no progresso e depois tem que descer para subir outra vez. É a união do bem lá em cima, do mal aqui embaixo. Veja em terceiro lugar. Mentir para chegar à verdade. Notem, então acha que o mentiroso é verdadeiro. Quarto lugar. Roubar para ser rico. Então, e não o trabalho é que traz a verdadeira riqueza para a pessoa, né? Atacar para ter glória. Então, a questão da glória. A maior parte das pessoas que segue a dialética errônea, todo mundo segue, a humanidade segue. 6 bilhões de pessoas seguem. Por isso que a humanidade está em perigo, né, de ser extinta. Segue essa dialética errônea. Yes. Nós já voltamos, né? Yes. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito desse livro O Homem Interior, de autoria do Dr. Kepp. Eu acredito que uma das coisas mais difíceis que existem na nossa vida atual, na nossa sociedade humana, é o ser humano conseguir se interiorizar um pouco. Porque tudo leva a pessoa para a dispersão, para a distração, para procurar a felicidade em coisas externas, em viagens, em relacionamentos, em dinheiro, em posição social, em distrações, mas nunca se vê ultimamente uma orientação na nossa vida diária que propicie um pouquinho de interioridade. Até mesmo esses centros artísticos que havia no passado já estão cada vez se rareando mais. Uma possibilidade de se estar em contato com o interior é algo que, mesmo que o indivíduo deseje, ele não consegue mais ter. O capitalismo, a visão consumista da sociedade e mesmo as teorias freudianas de se ver num relacionamento sexual, a razão do equilíbrio, da sanidade,
a orientação até mesmo da medicina naturalista, que coloca a saúde em exercícios, em alimentos. Isso alimenta cada vez mais a nossa ideia de que o nosso bem não vem do nosso interior, mas vem do exterior. Agora, o problema maior se coloca quando nós achamos que nós somos privados do bem pelo exterior e pelos outros, ou que o nosso bem é estragado pelos outros e pelo exterior. Então, esta visão paranoica projetiva está levando o ser humano a um aumento enorme de doenças, inclusive as autoimunes. Como a Cláudia falou da importância do indivíduo voltar para seu interior, nós temos que chegar a essa conclusão, né? Que só o indivíduo que é voltado para ele, mas quanto mais para ele, é o indivíduo que tem paz. Então, o que é o indivíduo voltado para si próprio? É o indivíduo, por exemplo, que não faz questão de ter mais do que tem. Se ele tem 2, 10, 20, 30, ele está contente com o que tem. Então ele está contente consigo próprio. O que é o indivíduo voltado para ele? É o indivíduo que ele quer dar glória para os outros e não para ele próprio. Que ele não faz questão de glória nenhuma. E o que é o indivíduo voltado para o interior? É o indivíduo que acredita mais nos outros, né? Nos indivíduos sábios, do que em si próprios. Agora eu gostaria de mostrar um pintor, aliás muito famoso. Vejam aí esse quadro. É Goya, né? É um pintor da Espanha. Veja que ele está assim debruçado numa mesa e tem um monte de formas em cima dele, de morcego, de corujas, etc. E lá embaixo um gato bravo. Então esse Goya é um grande pensador. Ele conseguiu, também um grande pensador, sim, porque ele conseguiu colocar aí nesse quadro essas figuras simbolizando o que a pessoa pensa, né? Veja, se a pessoa tem muita inveja, muito patológica, é como falam no Brasil, né? Pensa em cobras e lagartos. Então no quadro ele mostra, ele sendo espanhol, corujas e morcegos e gatos selvagens. Que lá não tem cobras e lagartos tantas. Então eu queria dizer para os senhores que, veja bem, que a questão da inveja que o Freud trouxe na psicopatologia é fundamental. Veja esse quadro aí. Consequências da inveja. Primeiro, ataque a todo e qualquer bem. Então, ataque a todo bem, porque o indivíduo muito invejoso, em vez de ele ficar nele, no bem que ele tem, ele quer atacar o bem do outro. Então ele não se conforma que o outro possa ter mais bens do que ele. Então ele ataca todo o bem e acaba, portanto, destruindo os próprios bens, porque ele não convive com os próprios bens. Veja em segundo lugar. Não desejar nada melhor do que é. Quer dizer, ele não progride na vida, ele não sobe, né? Não é um indivíduo, como a gente fala, ambicioso, que quer ter mais daqui a pouco, que quer crescer, que quer ter mais sabedoria, que deseja, assim, um crescimento, um desenvolvimento mais para si próprio. Veja em terceiro lugar. Destruir tudo o que puder. A inveja é sempre uma conduta de ataque ao bem. Então, praticamente a inveja que o Freud falou com tanto acerto, mostra que a causa fundamental dos problemas é a inveja. Então, mais inveja, mais doente. Menos inveja, menos doença. Agora, ele se inspirou num autor famoso, né, num pensador. Veja. Arthur Schopenhauer. Então, Arthur Schopenhauer era uma pessoa, um judeu alemão, que ele mostrou que existe uma diferença muito grande entre aquilo que o indivíduo mostra, né? Entre aquilo que o indivíduo aparenta ser e o que ele é na realidade.
Quer dizer, ele mostrou que o interior que ele tem é totalmente diferente. Quanto mais ele mostra algo assim dele, de importância, tudo mais, quer dizer, quanto mais máscara ele tem, mais doente ele é. Então, o que acontece, né, nessa questão? É que o indivíduo voltado para fora, sem interioridade, é um indivíduo que perece, que tem muitas doenças. Então, o grau de doença depende da exteriorização que ele faz. Porque o interior do ser humano é que traz toda a sanidade. Veja esse quadro que eu fiz. O interior do ser humano é eterno. Então, agora, além dessa questão do interior, eu gostaria de mostrar as consequências das inversões. Inversão, né, quando a pessoa vê fora, tudo bem. Então, veja lá, em primeiro lugar. Acredita que realizando o mal, chega ao bem. Então, eu escrevi um livro, foi o segundo livro, sobre o interior do ser humano. Aí eu mostrava que essa dialética errônea é quando a pessoa mistura tudo, né? Mistura alhos com bugalhos, como se fala. Mistura café com azeitona, homem com crocodilo. Quer dizer, tudo vale. Ele não quer ver que na nossa descoberta, que é baseada na metafísica, que o mal, que o erro, que a patologia, que a insanidade é uma privação ao bem, à sanidade, ao que é certo. Então, que o mal, que a doença, nunca deveria existir, porque por si não existe. Então, a doença, vamos dizer, é a recusa à saúde, que a miséria é a recusa à riqueza, que o mal é a recusa ao bem. Então veja em segundo lugar o que eu escrevi. Tem a ideia de que mentindo chega na verdade. Então, não é a mesma questão, por exemplo, de uma guerra. Acha que tem que fazer uma guerra para conseguir depois melhorar a vida do próprio e do outro povo com o qual fez a guerra. Quer dizer, quando destrói outro país, aí melhorou tudo. Veja que é uma incongruência. Quando mata uma pessoa, aí ela tem vida. Quando fere, quando alege uma pessoa, aí ela pode andar bem, compreende? Então o mundo está na situação que está por causa disso, porque todo mundo acredita que o bem pode coexistir com o mal, e não que o mal, quanto mais mal, menos bem, compreende? É uma privação do bem. Veja em terceiro lugar. Manifestando ódio, consegue chegar no amor. Então, vejam aí que interessante, né? Que a pessoa acha que odiando também está amando, que invejando está gostando do outro, que sendo soberbo está sendo humilde, compreende? Então essa, vamos dizer, é a ideia do capeta que ele nos transmitiu. Então o ser humano pensa assim por causa dos seus capetas. Sabe o que é capeta, né? Muito bem. Quarto lugar. Atacando o próximo, está manifestando o amor. Então, é como os americanos mostram no filme, né? Quando a pessoa diz qualquer coisa que ele não gosta, ele pega uma coisa, joga fora, arrebenta a vidraça. Quer dizer, que manifestando assim ódio, ele está manifestando amor. Essa filosofia é que aumenta a patologia de um povo que pensa dessa maneira. Então veja aí, em último... A pessoa invertida acredita que o bem vem do mal. Então, e com isso, né, a sociedade entrou em toda essa catástrofe. Vamos ver agora as perguntas. O ser humano não adoece por ser inconsciente, mas porque não quer ter consciência do que sabe. Deste modo, estabelece uma divisão interna, que lhe causa sintomas mentais, angústia, confusão, depressão, fobias. Temos de admitir que o ser humano, principalmente o atual,
tem a finalidade de tirar lucro em tudo o que realiza. Bom, isso é muito notório no nosso mundo de hoje, né? Que quase ninguém faz o bem, pelo valor por si que o bem tem. The phrase I chose from O Homem Interior is, generally speaking, people envy those who lead a futile life full of pleasure. O ser humano está cada vez mais estressado e cada vez menos interiorizado. Kepp coloca neste livro O Homem Interior que só o homem interiorizado pode ter saúde. A pessoa que vê a causa dos seus problemas nos outros, ela desenvolve uma atitude de defesa muito acentuada. Uma atitude esquizoparanoide, uma atitude projetiva que estabelece uma relação de luta e fuga com o ambiente e com a vida. Esta reação de extrema defesa, ela provoca automaticamente um aumento das nossas defesas orgânicas. O nosso sistema imunológico, ele é constantemente solicitado, estimulado, seja por nossas emoções de medo, de raiva, de competição, de ansiedade, geradas por esta visão de mundo muito projetiva, muito exteriorizada. Então eu vejo nas pessoas, nos fatos, nos problemas, a razão do meu estresse. E a fuga ou a luta contra o ambiente é que nos causa essa tensão e que leva às doenças não só autoimunes, mas de todo tipo. Então, somente uma interiorização é que poderá levar a uma diminuição desta conduta de defesa e uma diminuição, ou poderíamos dizer que a pessoa possa deixar em paz um pouquinho o seu sistema imunológico, para que ele funcione normalmente, curando todas as sortes de doenças. E isso é possível, isso é realizável através mesmo desta psicanálise integral, que tem como uma das suas especialidades a cura de doenças orgânicas. Tem uma frase que eu costumo usar muito, que é o seguinte: se a pessoa realiza o mal, então nós estamos sabendo, né, que a pessoa está realizando o que não devia realizar, que a pessoa está praticando um grande erro para os outros e para a vida dele, para a sociedade, para o país, etc. Agora, a maior parte dos seres humanos tem a seguinte ideia: se ele não está fazendo nada, quer dizer, não está fazendo nenhum mal, mas também não está fazendo nenhum bem, está parado, aposentado. Como a maior parte do povo chega a isso, que ele não está fazendo mal. Então veja essa sentença aí. Não fazer o bem ou realizar o mal é idêntica à corrupção. O indivíduo que vive na sociedade, é claro, né, nós todos vivemos na sociedade, e que não se preocupa com os males que estão acontecendo, com a destruição do planeta, etc., um indivíduo que não queira fazer nada e nem falar com os outros, nem alertar, ele está nessa omissão fazendo mal. Então, a omissão, a pessoa não praticar o bem, é um mal também, compreende? A pessoa que se omite de realizar o trabalho bom está fazendo mal. Veja aí uma pessoa que eu gosto muito de citar nos programas de televisão. Bernardo de Claraval. Ele trabalhou na França, né? Ele que criou a maior parte dos conventos, porque eles acreditavam naquele tempo, na Idade Média, de que o reino de Deus viria através dos conventos, através das ordens religiosas, através dos religiosos. Então ele foi, vamos dizer, um monge que criou mais conventos, seja na França, na Espanha, e mesmo na Itália, em Portugal. Em Portugal nós visitamos em Lussaco um convento lá e outro num país, numa região lá do país muito conhecida,
que tinha mais de 900 monges naquele tempo. De maneira que a ideia dele não vingou como deveria, porque ele colocou tudo no, vamos dizer, no esquema de sociedade religiosa. Veja o que ele fez. Caminho para o conhecimento. Primeiro, humildade é o caminho do autoconhecimento. Segundo, compaixão ao próximo. Terceiro, contemplação de Deus. Eu falo muito a questão de juros, né? O juro na Idade Média era condenado. As pessoas que emprestavam, né, agiotas e cobravam juros, eram presas, eram condenadas. Atualmente o juro é aceito, mas no entanto, em si, é o juro que uma pessoa tem que pagar é que atrapalha, que estraga não a própria vida, mas o país e a própria sociedade humana como tal. De maneira que ele falou claramente aí, né? Se o indivíduo não é humilde, o Bernardo de Claraval, ele não pode ter conhecimento, por quê? Porque ele acha que conhece tudo. Se ele é arrogante, ele acha que não precisa conhecer mais nada. Em segundo lugar, veja a união que ele faz, o conhecimento com a atitude do próximo, né? A compaixão, a aceitação, pena até do ser humano, que é doente, né? Que ele próprio não sabe disso. E, em terceiro lugar, a necessidade da contemplação do Criador. Depois veja a finalidade. Primeiro, o bem ao próximo. E segundo, edificação de si mesmo. Bernardo foi mais místico do que pensador. Então, veja que a finalidade de nossa vida é essa, é só essa, não tem outra, gente. Mesmo que a pessoa não esteja nisso, então está fora da finalidade da vida. É fazer bem ao próximo, à sociedade, e edificar a si mesmo, quer dizer, colocar a si mesmo nessa linha do bem, porque senão fracassou na vida. Isso que se chama fracasso. E não o indivíduo que tem milhões, o indivíduo que conta muita garganta, o indivíduo arrogante. Se o indivíduo não conseguiu fazer o bem, ele sobrou na vida. Mas veja uma semelhança muito grande entre o que nós falamos e os pensadores falavam. Veja o Scheller, essa pessoa aí. Veja que é do século XIX, né? Começo do século XX. Seria importante ver agora as ideias dele. Veja lá. Existe um mundo real e objetivo de valores e essências eternas, que se capta intuitivamente. O que é verdadeiro mesmo está no interior, na intuição do ser humano, e não no exterior. E não, por exemplo, em algo que acontece, ideias fora da realidade, ideias econômicas, sociais, de glória, de vanglória, essas coisas. De maneira que o que é mais importante está na intuição de cada um de nós, que, não deixando sair para fora, a pessoa estraga a própria vida. Vem em segundo lugar. O belo, o bem e o verdadeiro existem a priori, extratemporais, necessários e independentes da experiência. Veja que ele coloca os três elementos que nós colocamos também no processo de psicoterapia. E veja em terceiro lugar. A metafísica é antropologia e teologia, pois o problema do homem implica o de Deus. Max Scheler uniu o campo racional ao emocional. Então eu posso dizer também que não só metafísica, mas psicopatologia, psicanálise, é teologia também, antropologia também. São esses três campos que se unem. Portanto, uma psicanálise sem teologia não funciona. Vamos ver agora as perguntas. Dr. Keppe says this: generally, human beings reject consciousness for two reasons. One, to make a confusion between knowing and being, and two, principally because they don't want to improve their behavior.
Well, this ties right into our megalomania, doesn't it, and our envy. We don't want to accept the reality that is. We want to impose our reality, our ideas. A grande dificuldade no tratamento psicoterápico é a confusão que o ser humano realiza entre ver e existir o problema. Então o Dr. Kepp escreve neste livro, né, que em meu trabalho trilógico estou mostrando agora que o ser humano é muito mais vítima dele próprio, por causa dos seus sentimentos e ideias ruins, que vêm de dentro de sua mente. Temos de admitir que a existência do ser humano deixou de ser autêntica. Ele passou a viver imensa tragicomédia, como se estivesse em uma representação teatral. Então, como eu disse no segmento anterior, não é somente o nosso organismo que nós destruímos e estragamos quando nós vemos tudo no exterior. Toda a razão da felicidade no exterior ou toda a razão da infelicidade também no exterior. Se nós nos interiorizamos, se nós vemos os problemas e a sanidade no nosso íntimo, nós vamos perceber que nós não somos vítimas e que o nosso destino, o nosso bem-estar está muito mais nas nossas mãos do que a gente imagina. Isso, de um lado, pode provocar uma ideia, mas mais essa responsabilidade, e a pessoa não aceitar essa visão realista das coisas. Mas, de outro lado, isso nos dá uma enorme liberdade, porque nós não somos prisioneiros do ambiente na medida que nós imaginamos. Se nós notamos que a nossa conduta muitas vezes destrói não só a nossa saúde, nosso bem-estar interno, mas também nossos relacionamentos, nossa vida profissional, até mesmo quando estamos estragando os nossos carros, as nossas casas, com acidentes, com brigas, nosso desenvolvimento profissional. Se nós notamos que a nossa vida está nas nossas mãos, basicamente, no sentido de aceitar o bem que ela contém, de tratar o bem a nossa vida, então nós temos um futuro brilhante diante de nós, um futuro de progresso, de realização e de saúde, o futuro que Deus planejou para nós seres humanos que somos seus filhos. Eu vou expor agora uma comparação entre, por exemplo, o povo americano, o país, né? Estados Unidos, como o povo vive lá, quais são as suas tendências, e também no Brasil, comparando com o Brasil e depois comparando com a Europa. Inicialmente eu vou pôr um quadro mostrando como a civilização americana vive. Veja lá. Veja que a ação, a realização pela realização, não importa se tem a ética ou não, é 50% do povo. É um povo que só realiza, né? Então veja que 50% é realização, ação. E a emoção é 40%, veja, do outro lado, né? Enquanto que as ideias, né? Vamos dizer, o senso realista, né? A verdade só forma 10% da civilização. Então, o motivo porque o país se adiantou, né, em relação aos outros é porque eles sempre usam a ação em tudo. E é claro, né, eles usam a tecnologia, eles usam as ideias, as descobertas de pessoas de outros países também, principalmente europeus. Agora, comparando com a maneira que o brasileiro vive, vejam esse outro gráfico. Veja lá, 50% no Brasil é conversa, né? É um povo oral. Então, é um povo que mais fala do que age. Então, tem tantas coisas para fazer, o povo mais conversa. Quando estão, por exemplo, trabalhando numa estrada, em qualquer lugar, eles se reúnem mais para conversar do que para se colocar em ação. E veja novamente no esquema. Então, no esquema
O povo brasileiro tem 30% de emoção, olha lá. E ação só 20%. Então eu escrevi embaixo, conduta do povo, depois a civilização oral, uma civilização depressiva. Então o motivo por que o país não se desenvolve mais é mais porque a ação não acompanha, pelo menos, né, a verdade, não acompanha as ideias. Agora, veja o povo europeu, o que acontece, esse outro esquema. A conduta do povo, olha lá, é uma civilização mais equilibrada, né? O pensamento, 33%, o sentimento, 33%, e a ação, 33%. Então, veja que o motivo que a civilização europeia se adiantou em relação às outras e teve um melhor resultado é porque existe mais o equilíbrio, né? Entre, por exemplo, o sentimento, entre, vamos dizer, a verdade, né? A realidade, e a ação, que é a estética. Agora, eu gostaria de falar o seguinte também, que no homem interior, então nós temos que ver não só as riquezas externas, mas as internas. Então veja esse dístico que eu coloquei aí. Usar riquezas que não tem ou não usar as riquezas que tem é a mesma corrupção do ser humano. Então o que eu quero falar com isso, né? Que as riquezas, não só questão de dinheiro, questão de bens, né, materiais, mas principalmente os bens espirituais, os bens psicológicos. Se a pessoa não usa a capacidade que tem, não usa as suas ideias boas, não usa os seus sentimentos bons, não usa uma ação boa, ela é tão corrupta como as pessoas que não têm, vamos dizer, muitas riquezas e usam mais do que tem. Por exemplo, não tem meios econômicos e usa excessivamente, não podendo usar, ou então querendo entender coisas que não entendem, ou qualquer outro elemento que a pessoa não teria capacidade de usar. Agora, é importante ver esse autor agora que eu vou citar aí, veja aí. Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele foi um autor fabuloso que conseguiu, vamos dizer, com o trabalho dele, tirar a Idade Média naquela atitude de intransigência. Então ele fez a união da teologia com a filosofia. Quer dizer, ele colocou também, junto com a teologia, a filosofia. Agora, o nosso trabalho é tentar colocar esses dois juntos, mas com um terceiro elemento, que seria a ciência experimental, ou melhor, seria a parte estética. Então, o que acontece atualmente? A sociedade está emperrada, né? Por quê? Porque falta colocar na ciência o elemento filosófico e o elemento teológico, né? Falta colocar a base da civilização, que vem, portanto, da teologia. Então, o que Tomás de Aquino, o que ele apregou? Veja esse quadro aí. Em que consiste a felicidade? Primeiro, pode ser nas riquezas? Então, o que ele quer dizer, né? São as riquezas, assim, de dinheiro, né? Os bens materiais. Então, ele fala que isso não, porque é inferior ao ser humano. Em segundo lugar, né, Cláudia? São as honras? Ele fala que não pode também, porque as honras não dão perfeição. O indivíduo honrado, o indivíduo que tem glórias, são algo postiço. Quem que se lembra, por exemplo, dos indivíduos que tiveram glórias no passado, né? Que não deixaram nada assim de bem para o ser humano? São pessoas esquecidas já. Terceiro lugar. Consiste no poder? Então note que a ideia dele, que é o poder, é para o bem do próximo. Veja bem, né? Que a pessoa, quando está no poder, não é para ele. E ele é mais responsável ainda do que quem não tem poder. Quem tem poder e não faz o bem para o próximo, ele é muito mais responsável do que uma pessoa que não pode fazer quase nada. Veja em quarto lugar. Consiste na saúde?
Então, a ideia tomada de Aquino é essa, né? Que a saúde é passageira. E nós dizemos, né? A saúde vem exatamente da atitude boa do ser humano. Em quinto lugar, Ela está nos sentidos? porque os sentidos não podem dar felicidade porque são grosseiros demais, né? Uma pessoa que vive em torno de um bom prato de comida, de sexo, de dinheiro, né? Que vive para isso, ele vive tentando ser ser feliz, né? Através de algo inferior que não pode nunca trazer o bem para ele. Então, a felicidade vem do quê, né? Ela vem do espírito? Sim, porque vem do espiritual, ou melhor, do ser divino. Então, está escrito abaixo: para alcançar a felicidade e o bem, o ser humano necessita fazer o bem para poder ter merecimento. Então, para a pessoa ser feliz, ter saúde, para ela ter equilíbrio, e vamos dizer, ter uma vida boa aqui e no além, ele tem que fazer o bem, senão não consegue. Agora, vamos ver as perguntas finais. Existe uma grande distância entre conscientizar o bem e o de realizá-lo. Todos nós queremos o bem, mas será que o temos? Então, na verdade, nós só temos aquele bem que realizamos. Não adianta só o desejar. Porque é na ação do bem que a pessoa sente, vivencia, sai do intelectualismo, sai do egocentrismo, podendo então usufruir também desse bem. Dr. Kepp escreve nesse livro que a única maneira do ser humano resolver as suas doenças, males e guerras é a de conscientizar principalmente a sua soberba, teomania, né? Inveja e raiva. Inclusive sua etiologia, quer dizer, a causa, através da metodologia descoberta por Freud. É interessante isso, né? Que ele mostra que o ser humano critica muito o freudismo por causa dos erros que o Freud cometeu no campo teórico, mas a metodologia que ele deixou de associação de ideias, interpretação dos sonhos, uso do divã, é fundamental para que a pessoa possa entrar no seu interior para se conhecer. O ser humano precisa conscientizar que desde que nasceu está em uma viagem para o eterno. Mas de qualquer modo, terá que avaliar bem que tipo de eternidade que deseja. Então, o ser humano muitas vezes esquece que essa vida aqui não é o principal. A gente não tem uma visão eterna da vida, né? A gente fica nessa perspectiva muito assim limitada, entrando nas brigas, intrigas, fofocas, se preocupando com coisas muito pequenas, materiais. E, na verdade, a gente deveria aqui aproveitar para fazer o máximo de bem possível, para se preparar para a nossa próxima existência, que seria a eterna, né? Here's another sentence I like a lot. To do good is to be in accordance with one's nature. One of the greatest accomplishments, I think, of Keppian science, integral psychoanalysis, is this reconnection with the essence of human beings, which is good, beautiful, and truthful. This is our essence. This is the human reality. Everyone wants to pull us away from that. Everyone wants to make us animals or to make evil part of our nature somehow. But Dr. Keppia is helping us to orient again to the true nature of human beings. Through doing good, we access the reality of human beings, the reality inside our essence. We're built to do good, to be beautiful, truthful, and honest. Eu quero deixar uma última frase aí que eu acho muito importante para os senhores meditarem. Veja o que ela fala. Não realizar o bem para os outros é não realizar o bem para si próprio. Então, pensem bem nisso, porque o bem que nós temos é aquilo que nós fazemos, é aquele que nós fazemos para os outros. Então, até a próxima.